Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, 7/7 de 2023. Se tirar o zero, junta 2 com 2 dá 4, com mais 3, 7 é 777. Depois dessa numerologia, a gente vai entender o que pode acontecer nessa sexta-feira. Beleza? Bom, apesar de não ser uma sexta-feira 13, mas essa numerologia é meio cabalística, né? Bom, tem alguns aqui no Rio que não estão gostando muito do 777, não. Mas vamos lá. Bom, brincadeiras à parte, né? Porque vamos deixar o futebol um pouco de lado, mas brincadeiras à parte, vamos seguir aqui com a nossa pauta aqui no nosso giro de mercado, né? Então, bom, olhando o mundo todo, o mundo continua aí meio que cauteloso esperando os dados de payroll que a gente vai fechar aquele quebra-cabeça do mercado de trabalho norte-americano, beleza? Bom, tendo em vista o que aconteceu ontem, né, que saiu diversos indicadores em relação ao mercado de trabalho, que mostrou que o mercado de trabalho continua forte, isso aumentando a tendência do Fed subir a sua taxa de juros, né? A classificação ali as apostas na CME já chegaram ali a bater acima de 90%, 92%, 93%, né, de chance. O pessoal acreditando que o Fed subirá mais 25 base points ou até mais, né? Ou até mais. Alguns analistas já falam que o Fed pode ser mais austero nessa subida da taxa de juros. Por quê? Porque o mercado de trabalho continua forte. Então, se o mercado de trabalho não retraiu, quer dizer que a economia continua andando, mesmo com os dados de PMI, alguns vindo um pouco abaixo do esperado, porém acima dos 50. Né? Nós tivemos aí um PIB forte de 2% que os Estados Unidos fez a sua divulgação. Então, isso tudo mostra que o Fed ainda tem espaço para subir um pouco mais a taxa de juros. Normal. Isso acaba fazendo com que os investidores fiquem um pouco mais temerosos. Aí o pessoal fala, mas Vini, o Fed já não estava falando que ia terminar com taxa de juros com tantos por cento até o final de 2023, né, que a taxa de juros só poderia vir a cair lá para final de 2024? Sim, sim. Porém, o que está em jogo é a velocidade, o ritmo de aumento de taxa de juros e qual é o percentual, certo? Isso ninguém sabe, como o Fed vai se comportar, não só o Fed, mas também o BCE. Essa é a dúvida que o mercado fica. Por que a taxa de juros é tão importante assim? A taxa de juros ela é a que precifica todos os ativos financeiros. Tudo vai ser impactado pela taxa de juros. Então, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em qualquer canto do mundo. Quando você vai fazer uma análise de uma empresa, por exemplo, né, você faz o valuation, eu já expliquei aqui em outros vídeos, né, mas vou recapitular porque você pode estar chegando agora. E se estiver chegando agora, não deixa de se inscrever aqui no canal, dar o joinha, compartilhar, comentar se tiver alguma dúvida. Vamos lá, vamos fazer esse giro de mercado subir, beleza? Bom, quando a gente faz um valuation de uma empresa, o que a gente faz? A gente faz por fluxo de caixa descontado, né? A maioria das pessoas fazem por fluxo de caixa descontado. Então, a gente pega fluxo de caixas da empresa, né, daquele ativo em si, joga valor futuro e depois a gente traz a valor presente, né? A gente vai projetar os ganhos da empresa para daqui a 5, 10, num horizonte que o analista estiver fazendo. E a gente vai trazer isso a valor presente. E qual é o desconto que a gente traz? Geralmente a taxa de juros mais um prêmio de risco mediante o risco que aquela empresa, aquele setor oferece para a gente, beleza? Bom, então, quanto maior a taxa de juros, maior é a taxa de desconto. Então, logo isso faz com que o preço do ativo fique muito mais barato, né? A gente queira um preço muito menor. Então, se o ativo está aqui, né, digamos, precificado a 20 e o valuation dele está mostrando que pelas condições econômicas e pelas condições da empresa, né, corporativa, estão mostrando que vale 10, ninguém vai querer comprar a 20. Todo mundo vai querer trazer a 10, eu vou operar vendido, fulano vai operar vendido e vai forçar o preço a cair, certo? Vai diminuir a demanda de compradores e vai aumentar a demanda de vendedores. Isso vai fazer o ativo cair. Isso traz também as bolsas para baixo, porque os índices é um conjunto de todas as empresas que estão listadas naquela bolsa. Show? Por isso que a gente tem que ter muita atenção com a questão da política monetária. Beleza? Bom, recado dado.
Isso fez com que Ásia e Pacífico ficasse numa liquidação muito forte, então as bolsas asiáticas estão ali fortemente negativas, né? Então apenas Xangai que está 0,28% de queda, então assim basicamente levemente em queda, né? O restante está bem forte ali, mais do que 1% aí de queda. E a gente tem também hoje a Janet Yellen, né, que está lá na China, e ela mencionando que foi para lá não é para fazer aquela queda de braço do que os Estados Unidos quer ganhar tudo somente para ela, né, para eles, né? E sim tentar arrefecer um pouco mais essas tensões que estão entre China e Estados Unidos, que vem aumentando as tensões a cada ano, né? A cada movimento que cada um dos países fazem, isso vem aumentando as tensões. Isso não é bom para o mundo, ainda mais na situação que se encontra hoje o mundo, né? Que a gente tem a maior economia, né? Os Estados Unidos está sempre figurando entre o maior produtor e o maior comprador, o maior exportador e o maior importador de uma série de produtos que são importantes na economia global. E a China também é uma figura muito importante entre uma das maiores compradoras de commodities, né, e uma das maiores exportadoras de produtos acabados, né, que é a fábrica do mundo. Então, tudo passa ali, basicamente, a maioria dos produtos passam na mão chinesa, né? Nas mãos chinesas. Então, esse conflito entre os dois países, as duas economias, não é bom. Isso acaba atrapalhando o crescimento global, beleza? Na Europa, a Europa também está bem branda, bem tranquila, aguardando os dados de payroll, né? Dos dados de mercado norte-americano, de mercado de trabalho norte-americano. O payroll é o principal indicador do mercado de trabalho. Ali a gente vai ver como é que está o ganho médio por hora, porque se o ganho médio por hora estiver muito alto, isso tende a refletir consumo, o consumo tende a refletir na inflação. Então, mais trabalho para o Fed pode ser mais austero. Ou seja, os dados se vierem bons, isso pode ser ruim para as bolsas, né? A gente pode ver as bolsas tendo uma liquidação um pouco maior. Beleza? Lá fora. Aqui dentro a gente tem um outro cenário. Nós vamos ser impactados pelo fator externo, mas também nós temos o fator interno, que tem a votação lá em segundo turno, né? Ontem foi aprovada a reforma tributária no primeiro turno. A maioria, né? A maioria não, todos os... Meu Deus, você até faltou aqui agora, assim. Todos os penduricalhos, né? Vamos botar dessa forma. Vou até pegar aqui na minha colinha. Cadê? Todos os destaques. Pronto. Peguei a palavra. Todos os destaques foram rejeitados no primeiro turno, né? Então agora pegaram para sexta-feira, né? Para hoje, né? O Lira encerrou ontem por falta de quórum e convocou para as 10 horas da manhã, né? A abertura da sessão para continuar a votação da reforma tributária em segundo turno e a leitura de alguns outros destaques. O destaque do PSOL, né, ontem já foi também rejeitado, logo no finalzinho ali da sessão já foi rejeitado, e o restante dos destaques vão ser votados hoje e a votação no segundo turno. Então, isso acaba destravando um pouco mais, aliviando as tensões, se a votação provavelmente vai seguir tranquila, como foi ontem, né? Foi aprovado com folga. Agora, nós temos aí a atenção voltada para o CARF, né, para poder destravar o arcabouço fiscal e destravar o orçamento de 2024, porque se o CARF não for votado, isso vai acabar trazendo um problema sério para a gente, né? A gente vai continuar com o problema do nosso déficit fiscal e de uma incerteza fiscal, o que o Campos Neto vem mencionando que é um dos fatores de risco que faz com que ele não baixe a taxa de juros, essa incerteza fiscal. Então, o CARF, para vocês entenderem um pouco mais, né, ele é o órgão que vai julgar, né, os problemas tributários entre governo, né, e o contribuinte. Né? Então, é basicamente isso. É esse julgamento onde tem o contribuinte que está devedor, que precisa pagar os seus tributos, né, que estão atrasados. Então, o CARF é o órgão que julga isso. Então, em segunda instância. Então, esse é um dos problemas, porque como é um governo que a gente está falando de déficit fiscal, e o CARF é um dos fatores, né, que acabam ajudando a aumentar um pouco mais essa arrecadação, né, a engordar os cofres públicos para poder fechar o orçamento de maneira supimpa, né, como diz a minha avó,
né? Minha avó dizia muito, supimpa. Então, o CARF é importante, por isso que ele trava o arcabouço fiscal e ele trava o orçamento de 2024. Beleza? Bom, agora vamos aqui, né, que a gente já falou demais. Nós temos aí o Futuros S&P 0 a 0 praticamente, o petróleo subindo, né, o WTI subindo ali 0,50. Nós temos o Brent também subindo 0,5% aí de alta, muito tranquilo. Nós temos o minério de ferro que cedeu quase 2%, né, 1,8%. Beleza? Mas nós vemos aí as ADRs lá nos Estados Unidos, né, das mineradoras que estavam com ganho, já reduzindo os seus ganhos. Naturalmente, porque nós temos aí alguns fatores para poder acontecer hoje, né? Deixa eu só me fechar ali, vou trazer o nosso Ibovão da Massa, né, e tirar o meu rostinho lindo, né, daqui. Beleza? Bom, olhando aqui o nosso Ibovespa, só me organizar aqui. Olhando aqui o nosso Ibovespa, ele teve um recuo, manteve ali, né, dentro da nossa LTA, respeitando ainda a nossa LTA. Como eu mencionei para vocês, batendo até aqui os 116 mil pontos, não tem pânico na minha visão. Então, galera do longo prazo, muita tranquilidade, não fiquem assustados com esse recuo, porque esse recuo é natural. Nós estamos aqui vou baixar um pouquinho aqui para facilitar aqui a leitura de vocês, né? Bom, deixa eu aumentar, pronto. Nós estamos nessa região aqui dos 120 mil pontos até os 122 mil pontos, é uma região de resistência, conforme eu falei ontem, é uma região que vai mexer bastante, vai brigar muito. Para ganhar essa região, as coisas que jogaram a gente dentro do caixote precisam ser resolvidas, ou seja, fiscal, déficit fiscal. E o fiscal ele vai estar inserido com a reforma tributária, impacta no fiscal. O CARF, a votação do CARF impacta no déficit fiscal. Nós temos o arcabouço fiscal, impacta, obviamente, né? E para a gente poder ter um orçamento que dê mais certeza, né? Mais clareza do que vai acontecer em 2024. Beleza? Então, esses fatores jogaram a gente aqui dentro. Então, conforme foi andando, né, as pautas políticas, a gente viu que o nosso Ibovão da Massa aqui já estava barato e continua olhando o resultado que as empresas projetaram, né, lançaram, né, divulgaram. A gente teve aí uma massa levando, né, a gente de volta para cima ali. Se eu pegar aqui no semanal, a gente vê que nós estamos ainda aqui dentro desse caixote, mas na ponta alta. Quando chegou aqui embaixo, obviamente levou a gente porque nós temos uma incerteza aqui, certo? Bom, certo não, incerto. Bom, temos força, né, e cenário para ganhar os 120 mil pontos? Temos, vai depender agora da pauta do governo, porque se não for votado hoje, só será votado depois do recesso, né? Lá para agosto, isso pode gerar um pouco mais de estresse, ninguém vai querer tomar grandes posições e a gente vai ver aí uma bolsa realizando, aí podemos ter sim uma realização um pouco maior. Então, se pegar, por exemplo, pelo semanal e pegar essa pernada, nós teríamos aí um espaço para recuar, de repente, até os 114 mil pontos aí, e dependendo do que acontecer, pode vir um pouco mais de baixa, né? Ou então até mesmo aqui encontrar a média móvel de 200 períodos, nessa região aqui dos 110 e tudo. Mas aí, na minha visão, seria muito catastrófico. Tem que acontecer muita besteira para isso, para levar o Ibovespa para ali, na minha visão, certo? Agora, tendo a votação do arcabouço, da reforma tributária hoje em segundo turno, que vai ser votado. Ontem foi com larga escala, né? E se conseguir votar o CARF hoje ainda, ou pelo menos sinalizar uma boa subida, uma boa votação para o CARF, a gente pode ter aí o Ibovespa, de repente, lateralizando um pouco mais e depois ganhando força mediante aí fatores externos. Beleza? Bom, dólar futuro, vamos lá para a nossa doleta aqui, né, que segurou e subiu bastante, né, ainda mais pelos fatores externos, né? Então, a gente já viu que o dólar segurou nos 4,80, não quer ficar abaixo dos 4,80, bateu ali nos 4,94, né, 4,95 e já visa buscar ali os R$5, né? Se ganhar
Essa região que era um suporte, né, os R$ 5 ali, os 4,90 e pouco, que era o suporte, está testando como resistência. Se ganhar essa região, a gente tende a ver o dólar vindo aqui encontrar a média móvel de 200, lá nos 5,10, 5,15 novamente, certo? Agora, se as coisas melhorarem, a gente pode ver ainda um dólar cedendo. Só que, como o Fed tende a subir a taxa de juros, obviamente, a gente começa, e aqui a gente está tendenciando a um ciclo de queda de taxa de juros, a gente pode ver aí os investidores ainda se movimentando, né, os investidores globais, se movimentando, buscando um pouco mais de segurança lá, reequilibrando suas carteiras, beleza? Tendo um reequilíbrio da carteira. Mas a tendência primária do dólar aqui para a gente continua sendo de baixa, beleza? Vou botar no semanal, que a gente vê melhor. Então, a tendência primária da doleta continua sendo... Deixa eu tirar isso aqui. Continua sendo esse canalzinho aqui de baixa. Show? Bom, ontem nós tivemos algumas entradas aqui, ainda não vou mostrar isso para você, vou mostrar somente aqui o portfólio, que foi groselha para todo lado. Né? Foi um grande groselhão, né? Todo mundo aí. Então, ontem, você que opera o giro, né? Você gosta de girar mercado e tudo. Ontem foi um dia de você operar vendido, né? Porque estava bem direcional. É assim que funciona. Você quer fazer day trade? Não opera em dia lateralizado, opera em dia direcional. Ontem foi isso. Então, tudo no groselha. Aqui a gente estava aqui, Petrobras caindo 1,5%, Vale caindo quase 1%, os bancos caindo forte também, B3SA3 caindo 3%, BBAS3, né, que está bem esticado, Banco do Brasil caindo quase que 1,5%, certo? Então, ontem foi um dia bem direcional. Não sei o que está acontecendo com o meu calendário, e tá dando esse chabuzinho aqui pra gente. Mas bom, deixa eu pegar... Opa! Não pode. Vamos botar o nosso investing lá. Vamos botar o nosso investing. Notícias, calendários. Ontem nós já mostramos o investing para vocês, né? Vou só pegar nos filtros aqui para a gente... Vou botar só a parte mais forte. O que acontece? A atenção do mercado está toda para 9,6. Toda aqui para 9,5. Vou nem perder tempo olhando as outras coisas aqui. O IPC do México, beleza e tal. Vamos olhar aqui. Vamos nos concentrar às 9,6. 9,6 da manhã saem os dados de payroll. Esse é o dado que o mercado está esperando para hoje, certo? Hoje é isso que vai movimentar o mercado. Por quê? Se isso aqui vier bom, taxa de participação, ó, o payroll, né, que é o relatório de emprego não agrícola, o salário médio por hora, o ganho médio por hora trabalhada mensal, vier positivo, isso abre espaço para o Fed subir mais ainda a taxa de juros e a gente vai ver os mercados se estressarem um pouco mais de liquidação, ainda mais que a gente está falando que estamos numa sexta-feira, beleza? Bom, voltando para o meu rostinho lindo, para a gente não esticar mais aqui o assunto. Então, vocês entenderam o que está acontecendo. Meu foco hoje foi trazer para vocês o que está acontecendo, o que está fazendo com que a Ibovespa está realizando e tranquilizar vocês que são do longo prazo, que tem espaço para essa realização. Não está tão temerosa assim, não é o problema essa realização. É até natural, porque nós estamos ali muito próximos, né, de uma região de resistência, uma região onde muita gente, para tomar, né, aquela questão assim, quem é que vai primeiro? Ninguém é bobo, certo? Vamos esperar ter mais clareza para a gente poder entrar buscar um pouco mais de risco com mais segurança, né? Aquela questão do glamour do mercado financeiro de sou amante do risco, você que é mais novo no mercado, cautela. Cautela porque não é assim, beleza? Então, assim, o risco tem que ser calculado e a gente está falando aqui de patrimônio, certo? Então, se nós estamos falando de patrimônio, tem que ter muita responsabilidade, porque isso aqui não é o joguinho do foguetinho, né, mano? Certo? E até lá você também tem que ter muita cautela e muita cabeça para você não se complicar,
né? Porque tudo que é jogo é viciante, isso pode acabar com a sua vida, beleza? Isso aí é aquele papo ouro, né? Como a gente fala lá em Madureira, né? Um papo ouro que eu tô te dando, beleza? Então, assim, muita cautela, galera do longo prazo. Tem muita oportunidade ainda na bolsa, tem bons ativos que podem ser comprados, podem ser adquiridos. Você não investe no índice, você investe em ações, em ativos, em empresas. Então, olhem os fundamentos, conversem com seus assessores de investimentos para você poder montar a melhor estratégia possível para a sua carteira. Show? E lembre-se que você está olhando para o longo prazo e não somente para hoje. No curto prazo, até os 5 anos, 2 anos, ali você vai ver que a bolsa, as suas ações, elas vão ser bem erráticas. Mas passou de 5 anos, 8 anos, 9 anos, você vai ver que se você comprar bons ativos, a probabilidade de você perder dinheiro é muito baixa. É muito baixa, certo? Então, foca no longo prazo. Você do curto prazo, só opere em dias direcionais. Hoje, até 9h30, não faça nada. Chegou 9h30, os dados ainda não saíram? Não entrem. Saiam dali porque o book dá uma secada, a volatilidade aumenta e é aí que você perde a porra do dinheiro. Beleza? Então, fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana. Foque na construção patrimonial de vocês. E até segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!